Hoje, ela é o resultado de uma história que se perde ao longo dos séculos. E aí não há, de facto, uma unanimidade. Enfim, vamos pôr de lado aquelas teorias, aquelas histórias que aparecem logo nas constituições de Anderson, em alguns textos do século XVIII, em que remontam a maçonaria ao próprio Noé, por exemplo, ou a Adão, se quisermos ir mais longe. Enfim, são lendas, digamos assim, simpáticas, mas que não passam de lendas. Enfim, não têm qualquer fundamento, como todos sabemos. Eu tenho tido toda a vida amigos meus que foram ou são ou eram da maçonaria. Não o escondiam porque a maçonaria não é uma organização secreta, é discreta. Eles eram discretos e as pessoas que lhes são mais íntimas e com quem têm alguma confiança de partilha e discussão de ideias, muitas vezes diziam-me: eu faço parte do GOL, que eu considero que é a verdadeira maçonaria do mundo. É o Grande Oriente Lusitano, e é a mais ativa e é que tem uma história profunda e verdadeira e muito interveniente na história portuguesa. Muitas vezes as pessoas falam de música maçónica. Ora bem, este é um conceito que não me faz muito sentido. Porquê? Porque música é música e nós nas sessões maçónicas usamos qualquer tipo de música. Portanto, música maçónica, quando se fala de música maçónica toda a gente diz sempre a mesma coisa. A flauta mágica. Logo. E é verdade, não é? É verdade. Mas não é música. Por muito que fantástico seja a música que tenha sido o nosso irmão Mozart, não é? É o libreto, é a história. Na flauta mágica, que é uma ópera maçónica, claramente, está lá dito, atenção, ele é um príncipe, ia ser iniciado, ele é um príncipe. E o venerável diz: não, mais importante que um príncipe, ele é um homem. E esta dimensão é fundamental. A maçonaria desempenha, participa e desenvolve-se entre a grandeza e a simplicidade humana. E é isso que é absolutamente notável. Que de facto contribui para o simbolismo maçónico, porque ela entra nas nossas sessões conforme partes do nosso ritual. O nosso ritual, como sabem, a maçonaria é perfeitamente simbólica. Portanto, tudo é simbolismo, tudo é explicado. Portanto, a música adequa-se conforme a parte simbólica das sessões maçónicas. La música es absolutamente fundamental porque la música crea un ambiente que favorece lo que es el egregor. Lo que normalmente no se le presta mucha atención es, por ejemplo, en el hecho de cómo poner la columna de la armonía. Por ejemplo, en nuestra obediencia, algunas veces se le da en mano de aprendices, lo que tiene una cosa buena, porque así aprenden muy bien lo que es el ritual, pero tiene otra cosa un poquito mala, porque no conociendo a fondo el ritual, no sabe exactamente cómo gestionar la música. Y de una música que es armonía, se puede estropear una reunión, se puede estropear una tenida, o al revés, de una tenida que puede parecer en el orden del día muy monótona, con una música adecuada puede salir una maravilla. Es absolutamente una componente a nivel psicológico y espiritual fundamental dentro de los trabajos masónicos. Portanto, a função do mestre da harmonia é fazer com que a sessão tenha um pouco mais de ânimo, digamos assim, porque a música é como uma cerimónia sem música, ou uma discoteca sem som. A música torna tudo mais enriquecido. E a maçonaria é exatamente isso. Uma maçonaria sem música, uma sessão maçónica sem música, perdia todo aquele mistério e glamour que tem. Uma vez disseram-me: sabes que o Mozart era maçom. Eu disse: mas isso é muito interessante. E
e fez música maçónica que só os próprios é que entendem o sentido dela. Assim como há também, por exemplo, se estiveres no Ágape num restaurante profano, tens uma linguagem própria que só tu é que entendes e os profanos não entendem. Na verdade, nós, nas sessões maçónicas, nós usamos imensa música, por isso, mas isso depende do rito que se utiliza, não é? Porque nem todos os ritos são tão abertos à música, e há muitos ritos, muitos. Claro que aquele que nós praticamos e que é de facto um dos mais abertos e mais conhecidos é o rito escocês antigo e aceito, que depois tem assim algumas pequenas nuances, não é? E que às vezes tem assim umas pequenas mudanças em determinadas ordens, em determinadas obediências. Mas pronto, na base o rito escocês dá muita liberdade de movimento nos rituais no que diz respeito à música. Portanto, a escolha é realmente muito grande. Portanto, quando nós falamos de música associada à maçonaria, há pouca música que tenha realmente conteúdo maçónico. E mais, onde nós encontramos mais conteúdo é nas palavras, na letra. Claro que sim, e temos o exemplo do Mozart. O Mozart é iniciado em Viena da Áustria e depois, como todos os iniciados, tem que fazer o que nós chamamos de uma prancha, um trabalho, para exprimir o que se passou na sua cerimónia de iniciação. Então o Mozart resolveu fazer a flauta mágica. E a flauta mágica, no fundo, é um trabalho maçónico. Aliás, o Mozart também tem várias músicas e gravados, eu penso que está em LP, não sei se em DVD está ou não, de as chamadas cantatas maçónicas. É interessante, também eu tive o privilégio de ter um irmão que é músico, que apresentou a sua prancha de trabalho sobre as suas impressões da iniciação, cantando ao vivo. E outros que também levou a sua viola, outro músico, e fez a sua prancha de trabalho, assim dessa maneira. Portanto, estão a ver, embora, como eu estava a dizer no princípio, somos extremamente conservadores, seguimos o ritual é muito rigoroso, no entanto, temos essas pequenas nuances que, como vês, a música ajuda-nos a ter essa harmonia com essas variantes que são extremamente interessantes. Eu penso que a questão do ritual, o ritual é realmente fundamental, as iniciações, as descidas aos infernos, entre aspas, também ter uma dimensão musical. E, de facto, o Mozart é o mais notável de todos os músicos maçónicos, mas de tal maneira que ele obrigou o pai a ser iniciado, Leopold Mozart, né? E também obrigou Haydn, mais velho que ele admirava muito, o Papa Haydn, como ele chamava, também foi iniciado. Usamos muito Mozart, porque Mozart é aquele pilar, digamos, da música maçónica. A introdução, por exemplo, a introdução da flauta mágica é quase um ex-libris para se pôr numa loja. E antes de lá estar, de entrarmos em sessão, fica sempre bem, com música de fundo, a abertura da flauta mágica. Em certos momentos também já usei a música do Papageno. E até a área da Rainha da Noite, pois fica sempre bem. Eu não consigo atingir essas notas tão altas, mas fica sempre bem. Mas pronto, certas sessões, por exemplo, um solstício, uma passagem de grau, usa-se muito os clássicos, o Mozart, vamos buscar Bach, vamos buscar Beethoven e por aí. A música, como tudo, evolui. Embora a maçonaria, deixa-me dizer-te, é uma organização muito conservadora. Sendo muito conservadora, muitas vezes tentamos manter os estereótipos que nos regem. No entanto, a música tem ido evoluindo
e muitas vezes que em sessões antigamente era música clássica, um pouco também muito pesada, hoje, felizmente, os mestres da coluna da harmonia metem música muito mais do nosso tempo e muito mais harmoniosa do que a música clássica às vezes que era muito pesada nas sessões. Bueno, todo el mundo habla de música masónica, sobre todo haciendo referencia a Mozart, a Haydn, ¿no? La verdad que tenemos muchísima música masónica, pero el problema es que no debe por qué ser una música expresamente compuesta para un acto, un evento, una ceremonia masónica. En mi opinión, ya por sí mismo la música tiene en sí todos los números, entre comillas, para ser algo que trasciende y que nos trasciende. Si queremos estudiar los números, seguramente iremos a los grandes filósofos griegos, pero claro, los grandes filósofos griegos es que sabían estudiar también lo que es el fenómeno musical. Entonces, ¿cómo no podemos relacionar, por ejemplo, los números y la música en el estudio de Pitágoras o lo que define la música a Platón? En las tenidas de hoy en día quizá no se le presta la suficiente atención, pero desde luego tantos músicos ha habido en las logias que ni sabemos cuántos. Yo cada día, no digo cada día, pero vamos, cada poco tiempo descubro un gran compositor o un gran intérprete que han participado y han sido miembros de logias masónicas. Quizá no han escrito música masónicas en sí, pero desde luego el paralelismo que hay entre lo que es el concepto musical y lo que es el concepto ritualístico masónico ya se va transformando, si uno lo estudia, no en un paralelismo, sino en una línea única, absolutamente única. Por eso muchos compositores masones y muchos intérpretes masones no han escrito o no han ofrecido programas de conciertos de música masónica, porque en sí mismo música es exactamente armonía y en armonía quiero decir también desarmonía. ¿Por qué? Porque si todo fuera bonito, eso sería todo igual, pero nosotros siempre contrastamos el blanco y el negro para poder caminar entre las dos líneas. Entonces la música justamente nos da esta armonía llena de contrastes, también a nivel psicológico, por ejemplo, belleza, lo que no es belleza, armonía, disonancia, blanco y negro, alegría, tristeza. Entonces la música se va moviendo en los rituales de los diferentes grados y los acompañas y es parte absolutamente de ella. Sibelius no escribió mucha música masónica, Liszt poquísima, pero claro, en la concepción intelectual de estos grandes compositores, y no quiero mencionar Saint-Saëns, no quiero mencionar intérpretes como Joachim Armstrong, Louis Armstrong en jazz o Gershwin y muchos otros compositores, es que la música y la ritualidad y la masonería en sí es que confluye en un único canal y son la misma cosa. Assim, a música do Mozart e de outros compositores do século XVIII e XIX, há uma música maçónica que ela só é entendida dentro daquele ambiente que é propício a essa composição. O facto de haver sessões de reuniões em sítios especiais também cria um ambiente muito próprio, único. Mas há muitos músicos maçónicos. O Carl Philipp Emanuel Bach, filho do Bach, extraordinário músico e maçom. Mais ao norte temos o Sibelius. O Sibelius é um grande músico e maçom. Nós usamos nas sessões as músicas e temos, de facto, a música é tão importante que nós temos um oficial, nós chamamos assim, não é? Um oficial que tem a função da coluna da harmonia, portanto é o mestre da harmonia. Se isso não fosse importante,
não tínhamos uma pessoa com essas funções. Ora bem, as características do mestre da harmonia são muito importantes, não é? E portanto, quem faz esse papel não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que tenha sensibilidade, tem que ser alguém que conheça música, não tem que ser músico. Tem que ser só uma pessoa que goste de música, um melómano, não é? Ou uma melómana, porque nós temos a nossa... a minha ordem é mista, não é? Portanto, mas há mais, não é a única. Pronto. Mas, de facto, o masculino e o feminino às vezes torna-se necessário. Mas tem que ser uma pessoa que, de facto, goste de música e que conheça música. Não é preciso saber ler uma pauta musical, mas que tenha sensibilidade para perceber a música. Bem, eu creio que a música é fundamental na história da humanidade. Quer dizer, naturalmente nós não sabemos o que aconteceu naquelas sociedades primitivas, quer dizer, podemos fazer, e os antropólogos fazem esse tipo de comparações, com aquelas sociedades ainda existentes hoje, tecnologicamente mais atrasadas, não é? Que existem em vários continentes, em que a música está lá e é fundamental. E a música, eu creio que ao longo da história da humanidade teve um papel fundamental, que é um papel integrador. Papel integrador. Um papel, e isso nota-se nos mais variados aspectos. Nota-se, por exemplo, na música militar, portanto, religiosa. Portanto, é um elemento integrador, é um elemento em que as pessoas se sentem mais unidas através dessa música. Não é? Mozart foi maçom e no tempo dele ele era mestre da harmonia também numa loja dele em Viena. Ele passou por uma loja em Viena. E ele tocava mesmo piano na loja, cravo, que ele gostava era de cravo. Ele tocava cravo na loja e pronto, eu acho que hoje em dia é um bocado impossível termos alguém a tocar cravo numa loja, mas quem sabe? Eu, por exemplo, não toco instrumento nenhum, mas utilizo as técnicas que estão ao meu alcance agora, que são as colunas de som, que se ligam por tecnologia de Bluetooth ao telemóvel. Claro que, obviamente, as coisas são diferentes do século XVII, penso, XVII ou XVIII. 17, 18. Não havia telemóveis, obviamente. Portanto, eu acho que sim, que o modo de se utilizar a música na maçonaria mudou bastante, porque antigamente só mesmo com instrumentos musicais é que se conseguia ter música em loja. Hay un dicho que dice que la música tranquiliza a las fieras. No es exactamente lo que hace la música en una tenida. La música da más ceremonialidad, más rigor, más alegría en algún momento, más recogimiento en otro momento. Pero nunca prestamos excesiva atención, por ejemplo, a las tonalidades y sobre todo a las frecuencias. En mucha música nosotros podemos encontrar frecuencias que rondan alrededor de los 432 hercios, que son justamente unas frecuencias que sirven para tranquilizar y que han sido utilizadas por parte de músicos y de compositores justamente para este efecto. No es simplemente las nuevas escuelas de New Age o las nuevas filosofías Zen o que vienen de países de Extremo Oriente con determinados sonidos y determinados instrumentos. También en la música occidental, a la que pertenece claramente la masonería, que es un fenómeno absolutamente occidental, hay esta influencia continua en el estudio también de los hercios, entonces de la altura de las notas y del estudio de las tonalidades para provocar un determinado estado de ánimo. Por eso es importantísimo la elección de la música durante una tenida. Y como he dicho antes, una música mal puesta puede estropear la mejor tenida, pero una música muy bien puesta puede hacer que una tenida aburrida, administrativa, se transforme en una belleza infinita. É necessária uma solenidade. E aí, eu sou muito apologista, mas é evidente, o mestre da coluna da harmonia, que está ali sentado, é que poderá
colocar. Geralmente em sessões solenes a música é bastante mais solene. Em sessões que nós consideramos solenes, as sessões que nós consideramos ordinárias é muito mais leve, e a música pode ser muito mais leve também, para um pouco desanuviar o ambiente da sessão. Porque a maçonaria tem uma coisa fantástica: os irmãos devem ter sempre muita vontade de se encontrar com os irmãos. Depois da sessão devem ir tranquilamente. Já lhe bastam os problemas do dia a dia. Portanto, a música contribui para uma grande harmonia entre os irmãos e o funcionamento das sessões. Eu posso dizer que também compus música para a maçonaria, para uma loja muito especial que se chama Liberdade Livre, e fiz um fado que se chama o Fado da Liberdade Livre, fado que eu cantava e canto publicamente, e que eu editei numa data precisa e muito interessante também, que foi o centenário da República. Eu penso que há uma diferença muito grande em termos históricos, digamos assim. Quer dizer, inicialmente, e até ao século XIX, eu penso, século XIX, primeira metade do século XIX, eu penso que aquela ideia do cantar em conjunto na sessão prevaleceu. Isso depois penso que desapareceu, tanto quanto eu sei. Porque o que prevalece depois é a utilização da música para sublinhar certos momentos da sessão maçónica. Não é? Isso é outra coisa, em que não há uma participação dos presentes, mas há um ambiente que se cria em função do momento em que se vive, nomeadamente naqueles espaços mais mortos, digamos assim, de circulação. Estou a pensar numa cerimónia de iniciação, por exemplo, em que aí sim a música tem apenas uma função de sublinhar o momento, de intensificar o momento, e aí, portanto, temos uma música que é feita de fragmentos diversos, os mais diversos, quer dizer, porque há quem mantenha uma certa tradição de utilizar música maçónica, de compositores maçons, etc., não é? E há outros que não, quer dizer, hoje em dia utilizam-se as coisas mais diversas, desde o fado até às coisas mais diversas, não é? Portanto, aí é um pouco diferente, não é? Quer dizer, a música como elemento integrador penso que desapareceu e prevaleceu a música como elemento que sublinha certos momentos da sessão, não é? E isso também é importante. Pode ser uma música de cariz mais solene, no momento mais solene, uma música mais ligeira no momento mais ligeiro, de circulação ou coisa parecida. Eu penso que essa é a minha ideia em relação a isso, não é? Mas é mesmo importante que tudo comece na loja, porque é aí que nós somos estruturados e amplificados interiormente pela a dimensão emocional. A maçonaria é intelectual, mas é também emocional. E este é que é um dos segredos maçónicos mais importantes, porque nós temos uma racionalidade, claramente, mas também temos a emoção que a acompanha. E isto, a música tem um papel fundamental aí, é realmente a pedra de toque. Portanto, aí a introdução da música nesse ritual nós temos uma certa liberdade neste rito, temos a liberdade de incluir a música no ritual. Todavia, alguns rituais, não todos, mas alguns rituais dos que nós praticamos, têm indicação específica. Aqui é para pôr música. Não diz é qual. E, portanto, compete ao mestre da harmonia escolher qual a música que deverá colocar. E aí é que entra a questão da sensibilidade do mestre da harmonia. Escolher a música adequada para o momento. Claro que sim, embora a pessoa, quando vai para a maçonaria, aprende sozinha, digamos assim. É que usamos muito a expressão partir pedra. Então a pessoa parte a pedra sozinha, portanto a pedra é nossa pedra que está a ser partida e polida. Então, nesse sentido, pronto, se uma pessoa se quiser aperfeiçoar, tem que ir na busca desse conhecimento.
E a música também pode ser um bom veículo para se aprender, porque nunca é tarde para se aprender, seja o que for. Nós praticamos o rito francês ao moderno. É um rito muito mais aberto, é um rito onde se pugna por liberdade absoluta da consciência, quando no rito escocês e no rito escocês retificado, até penso que no rito escocês retificado nem existe música nas sessões. Mas no rito escocês são mais, digamos, mais deístas em relação ao rito francês. As sessões e a música é mais rigorosa, mais clássica. Este rigoroso não quer dizer que seja menos benéfico para os maçons que estão nas sessões ou menos benéfico. No fundo, acaba por ser um estilo. Eu tenho a perspectiva que nisto, na maçonaria, quando o maçom me diz a minha loja é a melhor loja do mundo, eu fico muito satisfeito. Portanto, isto tem que adquirir também a música e as sessões à personalidade de cada um e como é que as pessoas se sentem em relação a si mesma e em relação aos outros maçons. Não, mas evoluiu-se. Eu conheço amigos meus portugueses que compuseram rigorosamente para as suas oficinas e para os seus camaradas de trabalho, compuseram para eles, para criar um ambiente de trabalho especial, com textos especiais e tudo. De facto, a música ajuda muito à cadeia de união. A cadeia de união. Aí pode-se fazer a música, deve-se fazer a música, para além de eventuais períodos de silêncio e de meditação. Mas é muito importante que ela ajude a cadeia de união, porque a cadeia de união é, digamos, o estabelecimento, a fraternidade entre os irmãos e o seu fortalecimento. Logo, a música é fundamental aí. Na verdade, na história da utilização da música na maçonaria, evidentemente que nós agora temos uma tecnologia que nos tempos antigos não se usava. Nós não temos também muita informação sobre o que é que se passava realmente nas sessões. Não temos informação porque a maçonaria é discreta. E então muita coisa não passa cá para fora e, portanto, muita coisa se perdeu, historicamente. Muita coisa se perdeu. Mas há gravuras, há algumas coisas, claro que não há gravações, porque não havia tecnologia para isso, mas há gravuras que nos dizem que, de facto, pelo menos no século XVIII, já havia muita coisa que se fazia em termos de música nas lojas. La música en este sentido es importantísima. Yo tengo la teoría que justamente la segunda vigilancia de una logia debería hacer hincapié en estudiar el ritual y estudiar la música en el ritual para todos los aprendices. Lo que he dicho antes, muchas veces no se da importancia y se da a un aprendiz el hecho de hacer la música, lo que está muy bien, porque así el aprendiz se debe estudiar el ritual y debe visualizarlo, vivirlo en su cabeza para poder poner la música adecuada. Pero sin la guía de verdad de un maestro, un aprendiz no puede saber exactamente si tiene que poner el movimiento lento de la novena de Beethoven o la marcha de Darth Vader de Star Wars. Entonces puede ser extremadamente peligroso. Es algo que tiene que estar indicado por el segundo vigilante de la logia para los aprendices y primero para los compañeros, de manera que se puede entrar de una forma adecuada en saber exactamente cada palabra del ritual para que la música pueda acompañar cada nota, cada palabra del ritual y estar sempre presente. Uma loja que não tenha música, uma oficina que não tenha música, onde não houver música, não há uma paz interior logo adquirida aos primeiros acordes e uma disponibilidade muito maior para ouvir, para escutar e também para intervir. Aquilo que nós sabemos, o que aconteceu nessa maçonaria do século XVIII é que tudo era muito simples. Quer dizer, ninguém pensa em encontrar rituais complicados naquela altura. Quais rituais complicados? Quer dizer, eram reuniões simples e o fundamental era o ágape depois, na taberna, na casa de pasto, em que as pessoas, e naturalmente, cantavam.
todos em conjunto, porque esse é um elemento integrador também. Uma coisa é uma pessoa assistir a um espetáculo, outra coisa é participar cantando. Muito. É como, lá está, é como dançar sem música, não faz sentido. Portanto, para mim, a música é muito importante, mais a música tocada, não a música com palavras, porque às vezes as palavras distraem-nos e, portanto, só por vezes é que nós podemos usar as palavras, isto do meu ponto de vista, porque as palavras são importantes porque são elas que dão o conteúdo, e dão o conteúdo maçónico ou não maçónico, aquilo que nós quisermos. É importantíssimo, mesmo importante. Eu penso que nos primórdios da maçonaria, quando as lojas maçónicas se reuniam em tabernas em Londres, não havia espaço para a música. Aquilo devia ser alguma confusão e algum ruído, como aquele que estamos agora a assistir. Mas, de qualquer maneira, é possível sempre trabalhar no meio do ruído. É possível sempre trabalhar no meio do ruído e o ritual e os momentos simbólicos do ritual mais fortes sobrepõem-se claramente ao ruído e a música aí tem o papel de sublinhar aqueles aspectos fundamentais que é a descida aos infernos, simbolicamente, e a ascensão para a luz. E isso é a iniciação, sempre será assim. A luz vence as trevas. É fundamental, eu acho que sim. Comparando, e tu já tens estado numa sessão onde existe música e onde não existe música. Quando não existe música, há qualquer coisa pobre. Saímos mais pobres. A música enriquece-nos. É um polo de aglutinação dos irmãos, nos sentimos. E há um momento muito importante, e não estou a revelar segredo algum, que é a cadeia de união. E a cadeia de união tem que ter sempre uma música. Porque estamos ali a meditar, estamos ali de mãos dadas uns com os outros, a fazer uma corrente, para quem acredita, uma corrente energética muito forte, mas estamos ali a criar, para quem não acredita, um pouco como eu, estamos ali a criar uma aglutinação muito forte para podermos usá-los, independentemente das nossas intenções políticas, intenções religiosas. É um momento muito importante. E é um momento muito importante que exista uma música suave que nos está ali a aglutinar uns aos outros. Bueno, después de todo lo que he dicho, creo que no cabe duda que no es importante, sino que música es masonería. ¿Pero por qué? Y masonería es música. ¿Por qué? Porque es armonía, es proporción, es construcción. Si nosotros miramos un tiempo de forma sonata, es un templo, pero si miramos, por ejemplo, una fuga, la estructura de una fuga, con exposición, las primeras voces en el proyecto, el desarrollo de la fuga, en la construcción casi tridimensional del proyecto expuesto antes y después en la coda de la fuga que pone todas las apostillas, es que por sí mismo es masonería. La música yo creo que es masonería, por eso hay tantos músicos implicados en masonería y tantos masones amantes de la música, porque son prácticamente una forma de expresar con un lenguaje universal para todo el mundo, una ritualidad, una arquitectura y una armonía muy bien colocadas y a sabiendas que son direccionales hacia um determinado fim. Eu considero fundamental, eu sou suspeito que sou músico. Ela é fundamental pelas razões que já aqui explicámos e porque depois é uma componente, uma capacidade que o homem tem de criar a música, que nos torna muito mais felizes, porque o silêncio, sendo necessário, às vezes é muito esmagador.